Esse aqui é um mapa completo de um sistema que eu construí usando o Cloud Code. E o mais interessante é que isso aqui não foi desenhado manualmente. Uma ferramenta analisou toda a aplicação e transformou o projeto em um grafo de conhecimento igual vocês estão vendo aqui na tela. Cada bolinha dessa aqui representa uma parte do sistema. Cada linha representa uma relação real entre componentes. Agora imagine um IA conseguindo navegar por todo esse mapa em vez de ficar lendo vários arquivos um por um. É exatamente isso que essa ferramenta faz. E o nome dela é Graphify. Aí você me pergunta, tá, mas por que isso aqui é importante? Não se preocupa não que eu vou te explicar. Vamos primeiro para a parte conceitual, vou estar te mostrando como é que ele funciona. E depois a gente vai para a parte prática, beleza? Então, bora lá. Começando com um questionamento muito importante. Como a IA entende um projeto? Então imagine que você tem ali um projeto gigante que tu está construindo, né? Um sistema, um SaaS, enfim, algo bem complexo, que já tem muitos arquivos, tá? Então imagine que esse projeto tem aqui, ó, 5.000 arquivos, tem documentação, tem PDFs, tem imagens, tem banco de dados, tudo atrelado naquele projeto. E sempre quando você pede para que o seu Cloud Code faça alguma coisa, existe uma certa dúvida, um certo problema de por onde começar. Então ele vai começar a ler vários arquivos. Por mais que tenha ali o cloud.md, né, que é um arquivo que é o prompt do Cloud Code, ainda assim ele precisa ficar lendo vários e vários arquivos para entender o projeto. Às vezes ele vai ler arquivos que não faz sentido com o que ele de fato está precisando, então ele leu coisas ali sem sentido, que estão só acumulando tokens, tá? E acaba que isso custa mais tempo e mais tokens. Como eu falei, o nome da ferramenta é Graphify. Quase que eu esquecendo de mostrar o repositório aqui no GitHub. Então, esse aqui é o repositório, ó, já consta com quase 70.000 estrelas do GitHub. O link desse repositório eu vou estar deixando na descrição, caso vocês queiram consultar, certo? Então, aqui todo um passo a passo, como que ele funciona e tudo mais, tá? Mas tu não precisa se preocupar com cada comando desse, tudo não, tá? Você vai entender o motivo. Voltando aqui para o Excalidraw. Então, comparando o Cloud Code sem o Graphify e com o Graphify, ficaria da seguinte maneira. Sem o Graphify, ele vai utilizar o grep, né, que é uma busca de leitura dos arquivos ali dentro. Ele abre o arquivo, depois ele abre outro arquivo, aí ele abre outro arquivo, e aí acaba ficando perdido com muitos arquivos, né, que ele precisa ler. Claro que ele vai chegar no resultado, né? Ele consegue chegar lá. Mas ele vai ler muitos arquivos que muitas vezes são arquivos desnecessários antes de chegar nisso aí. Com o Graphify, ele tem um grafo, que é aquela visualização que eu demonstrei com várias bolinhas que se conectam, como se fosse um obsídio, onde todas aquelas bolinhas elas têm agrupamentos, né? Que ele chama ali de comunidades, que vão se agrupando e contém correlações. Então, cada classe, cada função, ela tem correlação com outras coisas. Então, tu consegue agrupar o front-end, a API, banco, a parte da autenticação, de forma agrupada. E com isso, o Cloud ele vai conseguir encontrar de maneira mais fácil o que ele precisa. Ah, ele quer saber algo relacionado à parte de autenticação, então ele já consegue encher nos arquivos referentes a isso, beleza? Então, no fim das contas, tudo acaba virando conexões, né? O Graphify ele vai transformar a informação solta em um grafo de relações. Então, por exemplo, o serviço de autenticação, ele consegue fazer essas linkagens, né, com o front-end, com os endpoints da API, com documentação, com configurações, tudo isso, resultando em respostas bem melhores, contexto menor e mais precisão. E fazendo uma breve comparação, né, do Graphify com o Hag, pode ser que você acabe se confundindo com isso, não é a mesma coisa, tá? O Hag ele faz buscas por similaridade, tá? Então existe ali um embedding que ele faz por trás e ele faz as buscas por similaridade. Por exemplo, vamos supor que eu pergunto ali pro Cloud como que funciona o login daquele sistema. Então se eu tenho aqui em um Hag, por exemplo, ele vai buscar similaridade. Então ele vai buscar coisas relacionadas a login, a autenticação, e aí ele pode acabar encontrando documentos que sejam relevantes relacionados àquilo, né? Sendo que ele busca por palavras e contextos, vai retornar trechos e textos, depende da qualidade do conteúdo, ele pode acabar perdendo relações importantes, porque ele vai buscar o bloco de texto mais parecido com aquele que eu pedi para ele fazer. Sendo que no Graphify é diferente. A busca não é baseada em texto, mas sim em relações. Então se eu pergunto para ele como que funciona o login, ele vai entender as relações, né, que são essas bolinhas, vai encontrar todo o caminho necessário, né, todas as relações necessárias, e ele sabe exatamente ali onde ele precisa
ler, né? O que ele precisa fazer. Pausa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, então preste atenção. Tudo que eu mostro no meu canal sobre Cloud Code, eu ensino bem mastigado no meu treinamento Operação Cloud Code. São vários módulos, já são mais de 60 aulas, do zero até você botar uma automação rodando na nuvem 24 horas por dia. Além de Framework Path, Skills, MCPs, rotinas, até mesmo construção de site. O curso não é só teoria, ele é realmente mão na massa. Você vai começar do zero e já vai sair de lá com automações prontas. O link do curso está fixado aqui no primeiro comentário e também está na descrição. Enfim, bora de volta para o vídeo. Agora que você entendeu como é que funciona, vamos para a parte da instalação e depois eu vou mostrar aqui um caso prático de algum sistema aqui. Vou clonar aqui algum repositório do GitHub de algum projeto e vamos usar o Graphify aqui na prática para vocês verem como é que funciona o negócio. Mas vindo aqui no repositório, aqui embaixo na parte de instalação, ó, ele fala o seguinte: passo 1, instalar o package, tá? Então a gente pode usar esse comando aqui e com isso ele vai fazer a instalação. O passo 2 é registrar skill com a IA, tá? Então, uma coisa interessante também aqui é porque ele possui também uma skill própria, certo? Ou seja, eu não preciso saber exatamente como que funcionam os comandos aqui por dentro, né? Todos esses comandos aqui, olha. Não preciso saber disso aqui. Ou então esses aqui, ó, todos os comandos. Eu não preciso saber disso aqui, não preciso criar uma documentação para isso, porque o próprio projeto ele já conta com skill. Então, no momento que eu instalar tudo isso, eu consigo fazer a instalação da skill globalmente mesmo. E todo projeto que eu abrir e eu quiser implementar o Graphify lá dentro, basta eu pedir para o Cloud fazer isso, beleza? Então, bora fazer o seguinte. Eu vou estar copiando aqui esse comando, pressionando aqui o Windows R. Vou abrir o prompt de comando e vou rodar aqui, né? Apertei aqui com o botão direito, que estou usando o Windows, para colar o comando, Enter, e ele vai fazer a instalação, tá? No meu caso aqui, ele mostrou que já está instalado, e acabou não fazendo nada, porque eu já tenho ele instalado aqui. No caso de vocês, vai fazer toda a instalação. Após isso, você vai copiar o comando Graphify Install. Então, você cola aqui, pressiona Enter, e aí ele vai aparecer esse comandinho aqui para vocês. Isso aqui significa que já vai estar instalado. Então, ele já vai colocar já ó, no arquivo.cloud em skills, ó, referências, a skill.md, certo? Ou seja, ele vai instalar de fato ali a skill necessária para poder dar o contexto para o seu cloud. Feito isso, cara, pronto. Tu já tem o Graphify instalado. Agora, para você poder usar em um projeto, você vai fazer o seguinte. Eu clonei aqui o projeto do Odysseus e abri aqui o VS Code para mostrar para vocês de uma maneira mais visual. Vou até abrir aqui o chat do Cloud. Aquilo ali. O Odysseus é um projeto, né, da gente A, que eu baixei para testar. Acabei nem testando bem ainda o projeto. Então, caso vocês queiram, posso até trazer um vídeo sobre isso, depois que eu realmente testar, ver o funcionamento dele na prática. Mas tá aqui, eu clonei ele o repositório do Odysseus, tá aqui no meu computador e tem várias pastas, vários arquivos. Então a gente pode estar usando ele como exemplo. Vou colocar aqui o modo bypass mesmo, né? Deixar aqui o Sonnet mesmo. E eu vou pedir para que o Cloud execute o Graphify dentro desse repositório, dentro desse projeto. Então eu dei o seguinte comando: execute o Graphify neste projeto. E olha só, ele já chamou automaticamente a skill Graphify. Então ele já vai saber como é que funciona para poder estar executando as coisas aqui dentro. Enquanto ele está aqui fazendo o procedimento dele, ele já criou uma pasta aqui chamada Graphify Out. E aqui já tem um arquivo JSON, alguns outros arquivos aqui, tá? Então essa aqui é a pasta que ele utiliza para poder criar os seus arquivos e organizar aqui dentro. Vamos aguardar aqui. Quando ele finalizar, eu volto. Aqui ele me fez uma pergunta, né? Qual subpasta que eu vou estar executando no Graphify. Cara, eu vou colocar aqui o projeto completo, tá? Isso aqui vai gastar mais tempo, mais tokens, mas isso aqui a gente faz apenas uma única vez por projeto. Finalizado com sucesso. Então, olha só. God Nodes são os que são os nós mais conectados, tá? Então, sessão, Auth Manager, Chat Message, tem várias coisas aqui. Então, tem funções, tem classes, onde ele vai agrupando as coisas aqui dentro. E aqui tem outras informações aqui que ele informa. Agora, se você quiser visualizar o grafo, é só você vir aqui. Ao você abrir a pasta, né, chamado Graphify Out, então tem vários arquivos aqui e tudo mais, existe um chamado graph.html. É esse cara aqui, certo? Então, basta você clicar com o botão direito, ó, Copy Path, aí você vai aqui no seu navegador, dá um Ctrl V, Enter, e pronto. Ele vai abrir aqui o gráfico. E olha só, esse aqui é um projeto gigante, né? Tem aqui 777 nós, 777 comunidades aí que ele fala, né? Communities, enfim. Então, se eu der um zoom, você vai começar a observar aqui a quantidade de coisas, de conexões que tem aqui dentro. Olha só. Agora sim, importante, tá?
Esse gráfico em si é só uma forma bonitinha de visualizar para, por exemplo, eu, você abrir, olhar isso aqui, ah, que legal. Mas na prática, não é usando esse gráfico bonitinho que o Cloud vai ver as conexões, tá? De qualquer forma, é interessante de estar mostrando isso aqui. Uma coisa importante também de fazer é o seguinte: imagine que você foi lá e alterou o código, certo? Você mudou o código, mudou alguma coisa. É possível atualizar o grafo? É possível sim. Existe um comando que faz isso. Porém, você pode pedir aqui para o Cloud atualizar o arquivo cloud.md. Nesse caso aqui não tem o arquivo cloud.md, mas ele cria o arquivo cloud.md, informando isso, que sempre que tiver alguma alteração do código, ele deve, além de alterar o cloud.md, também atualizar o Graphify. E você pode também estar colocando lá no cloud.md que sempre quando você pedir alguma atualização, fizer alguma pergunta sobre o código, ele deve usar por padrão o Graphify também, porque pode ser que ele acabe não utilizando, se você só perguntar ali para ele, sem contexto nenhum. Então eu vou fazer isso aqui para vocês verem como é que funciona. Cloud, eu quero que você crie um arquivo cloud.md, que eu vi que nesse projeto não tem ainda, e nele eu quero que você especifique que sempre quando tiver alguma alteração no código, né, mexer no código, algo do tipo, você atualiza no Graphify, já de maneira automática, tá? E também atualiza o cloud.md juntamente. E sempre quando eu te perguntar alguma coisa sobre o código ou pedir para que você faça alguma alteração, você primeiramente vai checar o Graphify para poder estar fazendo isso. É que ele colocou aqui na transcrição Qify, né? Mas enfim, vou botar aqui, ó, Graphify. Beleza? Enter. E vamos esperar aqui ele construir o arquivo. Pronto, ele criou aqui o cloud.md. Então ele colocou 3 regras aqui, ó, que ele especificou. Então aqui está o cloud.md e aqui ele colocou 3 regras, né? Primeira regra, Graphify primeiro. Antes de qualquer pergunta ou alteração, ele roda o Graphify query, pergunta, para consultar. Depois ele, regra 2 no caso, é update automático e a regra 3, cloud.md se atualiza junto. Show? E vamos fazer um teste? Vamos ver o negócio funcionando aqui na prática? Abri aqui uma outra sessão e nessa outra sessão eu vou fazer uma pergunta. Cloud, eu quero que você me explique como que funciona a integração desse sistema com o calendário. Porque eu vi que o Odysseus ele tem uma conexão ali que a gente pode integrar de maneira facilitada com o calendário, por exemplo. Tá? Então, vou fazer aqui essa pergunta. Vamos ver se ele consegue puxar alguma informação relacionada a isso. Então, bom sinal, ele está usando aqui o Graphify para isso. E pronto, aqui está a resposta. Então, olha só, a integração tem 3 camadas independentes. Ele tem armazenamento local, SQLite, tem o CRUD via HTTP, sincronização com DAV bidirecional. E 4, a gente pode gerenciar o calendário. Então aqui ele explicou como é que funciona e explicou o fluxo. E foi bem rápido essa busca que ele fez aqui. Ele não precisou ficar lendo dezenas e dezenas de arquivos para poder chegar nessa conclusão. Ele usou o Graphify, viu quais eram os arquivos que tinham uma correlação com isso, e após isso ele sabia quais realmente são os arquivos responsáveis por isso, que aí sim ele leu esse arquivo. E se você gosta de ter o Cloud Code conectado com base de conhecimentos, por exemplo, tu vai achar interessante um vídeo que eu gravei onde eu mostro como que você consegue transformar livros em skills reutilizáveis para o Cloud Code. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o vídeo aqui para você clicar e assistir.